dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio e a gente começa agora a quinta parte da videoaula de Revolução Russa. Na aula passada nós efetivamente falamos do processo revolucionário, que é o cerne dessa matéria, né, que é o ponto mais importante. Falamos da fase que começa com a Revolução de Fevereiro, depois chegamos a comentar a Revolução de Outubro, as primeiras medidas do governo Lenin, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial por meio da assinatura de um tratado de paz em separado com a Tríplice Aliança, com a Alemanha. Tá? Só que a gente precisa agora conversar sobre um outro aspecto que vem logo depois da Revolução de Outubro, que é o seguinte. Lenin está tomando algumas medidas que são, né, por definição, muito revolucionárias. Ele está confiscando propriedade privada. No caso dos nobres, por exemplo, vários tiveram suas fazendas confiscadas, tiveram suas propriedades urbanas, suas mansões, palácios confiscados, né? Fábricas foram confiscadas, tudo isso foi tomado dos seus donos anteriores e transformado em propriedade do Estado. Será que está todo mundo feliz com isso? Né? Será que, por exemplo, quem apoiava a nobreza, quem apoiava o czarismo, por exemplo, tipo Kornilov, que tentou dar um golpe, enfim, esse grupo, né, que já não gostava da Revolução de Fevereiro, que era uma revolução moderada, né, cujas propostas não eram tão radicais. Será que agora, com o aumento do radicalismo, isso vai pacificar mais a sociedade? Será que quem estava descontente ficará mais contente? Óbvio que não. Será que muitos dos que estavam contentes com aquele meio termo, que estavam satisfeitos com aquela revolução leve, moderada, mas que não eram pessoas radicais, agora que a radicalidade aumentou, essas pessoas vão ficar satisfeitas? Também não. Então, os grupos radicais, né, grande parte dos operários, dos trabalhadores em geral, vão ficar satisfeitos, felizes, vão acreditar num primeiro momento que aquele era um movimento revolucionário do povo, para o povo, né? Vão ter a perspectiva de um aumento democrático na Rússia com a transferência do poder para os sovietes. Num primeiro momento, de fato, o poder vai para a mão dos sovietes, mas progressivamente isso vai mudando. A gente vai ver daqui a pouco como e por quê. Então, tivemos uma parte da sociedade que, de fato, vai ficar mais satisfeita e tal, mas, obviamente, uma parte cada vez maior vai ficando insatisfeita com a radicalização dessa revolução à esquerda. Tá? Então, isso vai fazer com que surjam movimentos de resistência. Por exemplo, a burguesia que foi expropriada, de quem foi retirada a sua propriedade, vai se opor ao novo governo bolchevique. Por exemplo, os antigos nobres vão se opor. Por exemplo, os países capitalistas, né, ocidentais, que veem esse movimento socialista se iniciando, esse movimento marxista se iniciando, e ficam muito preocupados de que o que está acontecendo aqui pudesse se espalhar para outros lugares e que isso pudesse colocar em risco o sistema capitalista em nível internacional. Então, isso tudo vai gerando muita preocupação, desconforto, incômodo em vários outros grupos, dentro e fora da Rússia. E esses vários grupos, dentro e fora da Rússia, que não gostam do que está acontecendo, que não gostam do Lenin, que não gostam das suas propostas, das suas ações, vão se unir e formar um movimento contra-revolucionário. Então a gente vai ter um movimento revolucionário e um movimento anti-contra-revolucionário, até reacionário em alguns momentos. E esses dois grupos, vão entrar em confronto. Tá? Esses grupos que se opõem à Revolução de Outubro de 17 vão formar um exército próprio, tá? Chamado Exército Branco. Por que Exército Branco? Porque branco era a cor da monarquia Romanov. Tá? Os czares Romanov, a família, a dinastia Romanov, ela tinha o branco como a sua cor ali de predileção, a cor que simbolizava a família, que simbolizava a monarquia na Rússia. Então, o exército que vai se formar para lutar contra os revolucionários vai adotar a cor branca como símbolo, né? Vai passar a ser chamado de Exército Branco, numa referência ao que eles defendem. Né? Muitos ali eram nobres, muitos ali eram monarquistas, então, como o símbolo da monarquia era a cor branca, eles vão se chamar de Exército Branco. Por outro lado, a gente já falou lá atrás que a guarda, né, formada pelos sovietes de Petrogrado, quando eles foram combater o golpe de Kornilov, vai ser a base do chamado Exército Vermelho. Aqui é a mesma coisa, a cor vermelha era a cor que simbolizava, nesse momento, o socialismo, o marxismo, o comunismo. Então, como é um exército que luta em prol desses ideais, né, ou em prol de um governo que defende esses ideais, acaba sendo chamado de Exército Vermelho. A gente vai ter alguns outros grupos militares se formando, né? Um outro grupo, por exemplo, que é bem interessante, que é bem importante, é um exército anarquista que vai se formar lá na região da Ucrânia, e aí a cor do anarquismo era a cor preta, né? Era a cor negra. Então, a gente vai ter o Exército Negro
lá no sul da Rússia, ali no sudoeste da Rússia, região do que hoje a gente chama de Ucrânia, né? Então a gente vai ter Exército Vermelho, Exército Branco, Exército Negro, vamos ter outras cores aí, vários grupos que estão se enfrentando no que vai ser uma guerra civil. Essa guerra civil ela vai começar logo depois da Revolução, tá? E ela vai até o começo da década de 1920. As duas principais forças vão, obviamente, ser o Exército Vermelho, né, o representante dos bolcheviques de um lado, e o Exército Branco, representante aí dos antirrevolucionários, um grupo muito heterogêneo. A gente vai ter dentro do Exército Branco monarquistas, sujeitos que não eram monarquistas, que não queriam a volta do czarismo, mas queriam a volta daquele sistema burguês capitalista que se inicia com a Revolução de Fevereiro. A gente vai ter apoio das forças internacionais capitalistas, principalmente Inglaterra, França, Japão, Estados Unidos e até a própria Alemanha, que nesse momento já estava derrotada. Né? A gente já está falando aqui do pós-Primeira Guerra Mundial, do período entre guerras. A Alemanha está derrotada e ela meio que já está integrando ali um mesmo bloco de forças com Inglaterra, França, Japão, Estados Unidos, né? Então são países capitalistas. A Alemanha, principalmente, que tinha uma fronteira relativamente próxima com a Rússia, mais próxima do que, por exemplo, a Inglaterra ou a França, né? A Alemanha também tinha interesse de evitar que o sistema socialista, que o sistema bolchevique fosse bem sucedido, porque o governo alemão dessa época temia a ocorrência de uma revolução bolchevique dentro da própria Alemanha. Inclusive, isso era uma das grandes ideias do Karl Marx, né? Que a revolução ela começaria na Alemanha, quando o Kaiser, o imperador alemão, abdica, renuncia do trono e a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial. Até tem formação de soviete na Alemanha, existe uma tentativa real de uma revolução, de um golpe socialista, assim como aconteceu no caso da Rússia. Tem gente que se inspira no que está rolando na Rússia para fazer o mesmo na Alemanha, então era de grande interesse da própria Alemanha também, assim como da Inglaterra, da França e dos demais, que esse sistema socialista não fosse bem sucedido, que ele não funcionasse, né? Então os bolcheviques eles vão ser mais ou menos eles lutando contra o mundo inteiro, enfim, ou pelo menos grande parte do mundo, de forma organizada, que tem aí o interesse de que eles não sejam bem-sucedidos. Essa guerra civil ela vai durar até, enfim, como eu disse, começo aí dos anos 20, né, 1921, e vai ser vencida pelo Exército Vermelho, vai ser vencida pelos bolcheviques. O Exército Vermelho, nesse momento, aí, comandado e organizado pelo Leon Trotsky, tá, que vai se mostrar, além de um intelectual, um grande líder militar, um grande estrategista militar, melhor dizendo, e aí ele consegue garantir a vitória para os bolcheviques. Tá? Durante esse momento, tá? E daqui a pouquinho eu falo dessa imagem que você está vendo aí, você deve estar se perguntando o porquê da imagem, durante esse momento que a gente vai ter a execução da família real, da família do czar. Tá? O que acontece? O czar ele renuncia lá na época da Revolução de Fevereiro. Ele abdica, ele e o filho, né, ele em nome próprio e em nome do filho, passa isso para um parente próximo que também não está afim de segurar a batata quente e abdica também. E aí se forma aquele governo revolucionário de fevereiro. Só que o czar, a família Romanov, continuou lá vivendo no seu palácio. Eles só não mandavam mais na política, mas eles continuavam sendo riquíssimos, eles continuavam tendo muitas joias, muitas propriedades, muita riqueza, tá? Continuavam vivendo a sua vida normalmente. Eles não evaporaram, eles não desapareceram, não se teletransportaram quando perdem o poder político. Tá? Quando a ação dos bolcheviques começa a se intensificar entre fevereiro e outubro, o Kerensky, né, o Alexander Kerensky, governante desse governo provisório, ele manda a família do czar viver no interior da Rússia. A ideia aqui é que no interior, longe desses grandes centros onde estava o foco do poder dos bolcheviques, a família real ficaria mais bem protegida, né? Enfim, estaria mais segura. Então, a gente ainda estava falando nessa época em que o Kerensky está no poder, está falando ainda da Rússia permanecendo em guerra, né? Então existia também o risco de invasão da Alemanha e tal. Então o pensamento do Kerensky a princípio era, olha, vou afastar a família real aqui do centrão do país, né? Vou botar numa região bem isolada lá no interior para eles ficarem mais bem protegidos. Acontece que quando o Lenin toma o poder, a família real Romanov é colocada sob vigilância dos bolcheviques, tá rolando a guerra civil, né? O pau comendo, tiro para cá, bomba para lá, enfim. E aí o Lenin, a família real
Romanov vivia numa região sob controle dos bolcheviques, mas havia outras regiões dentro do país que não estavam 100% sob controle dos bolcheviques. Em algumas regiões do interior, o Exército Branco havia obtido algumas vitórias, havia instalado governos locais pró-monarquia, e esse Exército Branco ele vinha conquistando algumas regiões, vencendo algumas batalhas antes da vitória final dos bolcheviques. O Exército Branco teve algumas vitórias, né, e existia o risco real de que o Exército Branco dominasse, conquistasse a região em que estava a família real. A ideia, né, é que o Exército Branco poderia conquistar essa região, pegar a família real e com isso ter a legitimidade de restaurar a monarquia. Dizer, olha, a gente pode sim criar um governo monárquico aqui novamente, porque a gente tem um czar legítimo, né, que é o Nicolau Romanov. Então, o medo aqui é que a família real fosse usada pelo Exército Branco para dar um golpe contra os bolcheviques, a família real que ainda desfrutava de alguma legitimidade, de algum apoio dos camponeses no interior do país. Nas regiões mais urbanizadas já tinha uma imagem muito ruim dos Romanov, mas para o interiorzão mesmo ainda tinha aquela visão quase que mística religiosa. O czar era uma liderança importante dentro da igreja ortodoxa, né, a igreja cristã ortodoxa, que é a igreja dominante na Rússia. Então existia esse risco, né, de que a família real, que estava sob vigilância dos bolcheviques lá no interior, pudesse ser capturada, resgatada pelo Exército Branco e usada, né, para fortalecer o seu poder, para criar um golpe, um governo provisório, um governo monárquico paralelo, né? Então o Lenin dá a ordem de que, ou melhor, né, isso é muito controverso, tá? Os bolcheviques dão ordem para que a família real fosse executada, fosse morta. Tá? Tem gente que joga na conta do Lenin e fala que a ordem veio dele, e existe essa versão. Existe um grupo, no entanto, que defende que o Lenin, ai tadinho, não sabia de nada. Né? É pouco provável, pouco plausível que o Lenin não tivesse conhecimento. Os bolcheviques eles tinham uma organização muito verticalizada, muito centralizada, mas existe aí um grupo que defende que o Lenin não saberia, né, dessa ordem de execução, que teria sido o governo bolchevique local da região em que estava a família Romanov, que teria dado a ordem para a execução, e que o Lenin só ficou sabendo posteriormente. Enfim, controverso isso. Eu, particularmente, acho pouco provável que Lenin não soubesse, mas a questão aqui é que a família Romanov passou alguns maus bocados, né, nesses momentos finais da vida, ficavam sob vigilância de guardas muito hostis, pessoas que tinham muita raiva da monarquia, né, revolucionários antigos, que, enfim, sabiam das repressões do czar. Então esses guardas que tomavam conta da família eram muito brutos, né, eram muito grosseiros com a família, ofendiam a família naquele momento final ali, já que a família não tinha poder. Enfim, também a família Romanov não era um bando de anjinhos, né? Mandaram matar muita gente, fizeram muita violência na Rússia, e esses guardas bolcheviques sentiam também ali um desejo de vingança. Enfim, no momento derradeiro, foi avisado aos Romanov que eles seriam reunidos, tá, no pátio da casa para tirar uma fotografia. Então as mulheres, elas se vestem com as melhores roupas, né? A czarina, as filhas, o czar se veste também com roupas maravilhosas, ali as melhores roupas que eles tinham à mão, botam muitas joias, né? Anéis com diamantes incrustados, as mulheres botam inúmeros colares de pérolas e tal. E quando eles se reúnem lado a lado para tirar a suposta foto, em vez de um fotógrafo, vem alguns soldados bolcheviques que estavam ali na área e que fuzilam, né, que metralham a família. Eles receberam ali uma condenação de paredão, de fuzilamento pelo governo bolchevique local, segundo alguns, uma ordem que teria vindo de Lenin diretamente, segundo outros, e são metralhados. Tá? Os homens, né, o czar e o ex-czar, o Nicolau II, e o filho Alexei são mortos na hora, tá? Mas dentre a czarina e as princesas, elas demoram um pouco mais a morrer. Por quê? Porque o volume de joias que elas carregavam no peito era tão grande, mas tão grande, tá, que fazia quase que um escudo. Várias das balas bateram nessas joias e não conseguiram perfurar órgãos vitais. Então elas sofreram ferimentos ali de raspão, né? Depois de um fuzilamento, elas sofrem alguns ferimentos de raspão, e aí os soldados bolcheviques chegam mais de perto e atiram na cabeça, enfim, atiram a queima-roupa para conseguir executá-las. No entanto, porém, existe uma lenda, ou surgiu nesse momento uma lenda, que uma das filhas do czar, uma princesa Romanov de nome Anastácia, teria conseguido escapar,
teria se fingido de morta, né? Não teria sido baleada de forma fatal, e tomou aqueles tiros que bateram nas joias e tal, mas se jogou no chão e se fingiu de morta. Os soldados, então, não teriam percebido, né? As suas irmãs, sua mãe, não tiveram a mesma malandragem que ela, deram sinais de vida e aí foram fuziladas na cabeça e tal. E a Anastácia teria depois conseguido se esgueirar dali, fugir e teria sobrevivido. Tá? E aí, em relação a isso, vai surgir um filme, um filme hollywoodiano, lá nos anos 90, chamado Princesa Anastácia, tá? Que conta a história dela. A imagem que eu botei alguns slides atrás do Rasputin, aquela imagem de vilão e tal, de um desenho, né? Era retirado justamente desse filme, da Princesa Anastácia. Essa imagem que você está vendo aí do lado direito é a imagem da Princesa Anastácia segundo o filme, tá? que retrata a sua vida. Durante várias décadas depois disso, a ideia de que a Anastácia teria sobrevivido e teria sido encontrada em algum lugar pairou pelo mundo, né? Várias mulheres se disseram se auto-intitularam sendo a Anastácia. Eu sou a princesa Anastácia perdida e tal. Grande parte delas eram interesseiras, eram golpistas que estavam tentando simplesmente ganhar algum pouco de fama, de atenção da imprensa e quem sabe algum dinheiro, né? Eram vigaristas, mas tem gente aí que argumenta seriamente que a princesa Anastácia de fato teria sobrevivido. Essa versão ela é pouco plausível, ela é pouco provável, não há nenhum indício sério, concreto de que alguma princesa Romanov teria sobrevivido, alguém da família Romanov teria sobrevivido. Foram executados todos. Seus restos mortais foram enterrados num local a princípio desconhecido. Os guardas que fizeram o enterro, né, dos restos mortais secretamente foram depois chamados num canto e foram executados também. A ideia era justamente que só os guardas que fizeram o enterro soubessem o local das ossadas e depois, sendo eles mesmos executados, né, essa informação se perderia. O que a gente sabe é que nos anos 2000 esses restos mortais eles foram localizados e por meio de exames de DNA eles tiveram a sua identidade oficialmente reconhecida. Os restos da família Romanov foram encontrados, posteriormente foram trasladados, enterrados, enfim, no mausoléu lá dos Romanov, e a família Romanov foi canonizada, viraram santos pela Igreja Ortodoxa Russa, tá? Então, o Nicolau, aquele que era tido como terrível, como um homem cruel, que mandou matar e aconteceu e tal, posteriormente virou vítima, né, porque foi executado de forma muito brutal, e meio que isso fez muita gente esquecer todo o mal que ele havia feito. E, enfim, a família Romanov vai ser canonizada pelo martírio que sofreram, pela violência, né, pela dureza do destino que tiveram décadas depois. Tá? Então, os Romanov são hoje santos oficialmente pela Igreja Ortodoxa Russa. Tá? E aí fica a indicação, né, se você tiver interesse em filmes de animação, em desenho animado, talvez você possa ver e aprender alguma coisa aí, né, ilustrar alguns dos fatos que eu te expliquei. Você possa ilustrar isso vendo o filme da Anastácia. É um filme adulto, é um filme mais infantil, mas fica ainda assim dada a referência para quem tiver interesse. É um filme de, bota aí quase uns 30 anos, né, começo dos anos 90. Não deve ser muito difícil de achar por aí, em algum desses serviços de streaming, de aluguel, de assinatura online, enfim, você talvez encontre. Tá? Durante esse momento da Guerra Civil, além da execução da família real, né, a execução da família real vai acontecer durante o governo Lenin ali, enquanto o exército branco e vermelho estavam lutando, então é durante a Guerra Civil. Durante esse momento também a gente vai ter a criação de um plano econômico emergencial chamado de comunismo de guerra. Tá? O que Lenin tentava fazer com isso, com a criação desse plano comunismo de guerra? A questão é que a Rússia ela havia passado por uma guerra contra o Japão, perdeu, por uma revolução em 1905, que teve um resultado muito tortuoso. Depois participou de forma prolongada da Primeira Guerra Mundial, na qual, enfim, teve uma derrota expressiva. Estava passando agora por uma guerra civil. Então a situação da sociedade russa, da economia russa, era muito grave. Era muito, muito grave. A economia estava muito desorganizada, grande parte da mão de obra havia falecido. Grande parte do território mais rico da Rússia foi perdido pelo Tratado de Brest-Litovsk. Enfim, a situação da Rússia realmente não era fácil, talvez pior até do que a própria situação da Alemanha. Se você ficou com um pouquinho de pena da Alemanha pela dureza como ela foi tratada lá no Tratado de Versalhes, pode saber que o tratamento que a Rússia teve foi, bota aí, umas 10 vezes pior. Tá? Então o Lenin percebeu
que era necessário tomar medidas emergenciais para garantir o mínimo de comida na mesa de todo mundo. Uma dessas medidas, por exemplo, foi o confisco da produção agrícola, que a gente falou lá atrás, e que gerou uma enorme insatisfação dos camponeses, uma indisposição dos camponeses com o governo, mas também, de forma geral, a economia como um todo foi estatizada. A gente não está falando só da propriedade rural, mas também das propriedades urbanas. Então, se você era dono de uma loja, essa loja não te pertence mais, essa loja passou a ser do governo. Se você é dono de uma fábrica, essa fábrica não te pertence mais, essa fábrica agora é do governo. Se você é dono de uma empresa de transportes, essa empresa não pertence mais a você, ela pertence agora ao governo. E aí, o que acontece com você que era dono da loja, que você que era dono da padaria, que fazia o pão ali diariamente e tal? O que acontece com você? Você continua trabalhando ali. Você perdeu a propriedade daquela empresa, você não fica mais com o lucro daquela empresa, mas você vai trabalhar sim na padaria e vai ganhar um salário exatamente como todos os cidadãos do país. Então, se você era dono de uma padaria, por exemplo, e ganhava vendendo muito pão e o lucro da sua padaria e tal, você ganhava 10 mil por mês, agora você vai pegar esses 10 mil todo mês que você lucrava, mandar para o governo. O governo vai pegar desse valor o equivalente a um salário de 2 mil reais e vai te dar. Tá? Então, você ganhava 10 mil por mês e passou a ganhar 2 mil por mês, você perdeu 8 mil por mês. Para você empresário é péssimo, para você empreendedor é péssimo, para você camponês que era dono da sua própria fazenda é péssimo. No entanto, para o funcionário da fábrica, para o funcionário da padaria, para o funcionário da fazenda, que ganhavam 500 reais, 1.000 reais, a situação melhorou muito, porque esses caras ganhavam 500 e passaram a ganhar 2 mil, ganhavam 1.000 e passaram a ganhar 2 mil. Então, essa situação de igualdade salarial, ela melhorou a situação de quem estava embaixo, mas degradou, piorou a situação de quem estava em cima, de quem era dono e controlava a economia até então. Tá? Isso vai certamente ter sérias consequências. Tá? Daqui a pouco a gente fala das consequências quando vier o próximo plano econômico. Ao mesmo tempo, né, derrotada ali a guerra civil, Lenin vai ficando numa posição cada vez mais sólida, mais confortável, começam a ocorrer greves, revoltas, manifestações, né, de pessoas que viam com preocupação o que Lenin vinha fazendo. À medida que Lenin ia ganhando poder, ele ia diminuindo a influência dos outros partidos na Rússia, e havia uma série de outros partidos de esquerda, inclusive, que eram revolucionários, que queriam a criação do socialismo, do marxismo na Rússia. Tá? Lenin não era o detentor do monopólio do marxismo, né? Os mencheviques eram marxistas, né? Os mencheviques, quando veem que o marxismo está acontecendo ali naquele primeiro momento, que o socialismo chegou, eles até se colocam ao lado da Revolução de Outubro. Né? Na verdade, não é que os mencheviques fossem contrários ao socialismo, eles achavam só que não seria possível. Quando eles começam a ver que é possível, eles começam assim, se colocar a favor daquilo ali, vamos lá, vamos tentar e tal. Outros grupos mais à esquerda também vão apoiando. Só que Lenin vê isso, né, de forma insatisfeita. Ele fala, não quero outros grupos de esquerda tentando concorrer com os bolcheviques, com os comunistas. Só nós, Partido Comunista, só nós, bolcheviques, temos que controlar o país. Então, isso vai gerando uma enorme insatisfação. Os camponeses, por exemplo, tinham 1.001 motivos para ficar insatisfeitos. Os grupos mais religiosos tinham 1.001 motivos para ficar insatisfeitos, porque o czar que foi fuzilado, ele tinha uma influência religiosa grande. Então tinha muita gente, mesmo do povo, que não concordava 100% com o que os bolcheviques estavam fazendo, porque, embora a proposta do Lenin, em teoria, fosse melhorar as condições econômicas do povo, né, muita gente não se preocupa só com a questão econômica, se preocupa com a questão religiosa, com a questão moral, uma série de outras situações. Né? A vida não é feita só de economia. Então, as medidas de Lenin podiam até beneficiar grupos mais pobres economicamente, mas esses grupos, às vezes, tinham outros motivos para não gostarem dos bolcheviques, motivos religiosos, por exemplo, né, motivos ideológicos, por exemplo, e tinha aqueles que, de fato, estavam sendo prejudicados pelos bolcheviques, quem era empresário, quem era mais rico, quem era classe média mais alta, né, estava tendo prejuízo ali concretamente. Então, Lenin ele começa a tomar medidas, a criar leis, a determinar coisas cada vez mais autoritárias, a tal ponto que até grupos de esquerda começam a ficar contra o Lenin, como, por exemplo, um batalhão em Kronstadt, que foi um batalhão, né, que lutou, né, um regimento militar que lutou favoravelmente à Revolução de Outubro, mas esse grupo de militares,
quando percebem que Lenin estava se tornando cada vez mais autoritário, vários deles eram de fato esquerdistas e tal, mas percebem que Lenin estava virando um autoritário até em relação aos outros esquerdistas, e nisso o governo Lenin parece muito com o governo do Robespierre, por exemplo, né? Robespierre lá atrás, estou falando de Revolução Francesa, tá? Robespierre lá atrás na Revolução Francesa era um líder jacobino que começa a se tornar tão autoritário que é criticado pelos outros jacobinos. Qual é a ação que o Robespierre toma lá na Revolução Francesa? Começa a matar, inclusive, os jacobinos que discordavam dele. Então o cara não é só um radical porque ele é de esquerda, mas dentro do grupo dele ele é um radical autoritário que não aceita nem as medidas dos colegas, as posições, as ideias dos colegas. Então esse batalhão de Kronstadt vai se voltar contra o governo, vai fazer uma rebelião, e em vez do Lenin sentar e conversar com esses militares, que eram revolucionários legítimos, né, que eram pessoas que tinham esses ideais de esquerda no coração, e falar, vocês acham aí, militares, que eu estou me excedendo? Vamos conversar aqui, qual seria a medida correta que eu deveria tomar e tal. Não, Lenin não faz nada disso. Lenin pega outros batalhões militares, batalhões de artilharia e tal, e começa a bombardear esse regimento de Kronstadt e massacra os caras, né? Então, Lenin está se tornando cada vez mais autoritário, até que ele chega ao ponto de proibir a existência de todos os outros partidos, exceto o partido dele, exceto o Partido Comunista, o antigo Partido Bolchevique, que se tornou Partido Comunista. Esse se torna o único partido autorizado a existir. Com isso, a União Soviética ela vai caminhando para um regime cada vez mais autoritário. E aí eu sei que tem gente que gosta muito do socialismo, que gosta da União Soviética e tal, e que normalmente, quando vai falar desse autoritarismo na União Soviética, tenta limpar um pouco a barra do Lenin, né? Tem grupos que falam assim, não, autoritário mesmo era Stalin. Stalin foi o cara que criou um governo autoritário depois que Lenin morreu e tal, e a propósito já te dei spoiler do que está por vir, mas o Lenin mesmo não tem muita culpa, e na verdade sim, esse caminho autoritário ele já vinha acontecendo desde Lenin, tá? E ele vai só crescendo, se intensificando cada vez mais. Do ponto de vista de Lenin, o que ele argumentava era que era necessário esse tipo de medida dura, porque a Revolução de Outubro estava sendo atacada por todos os lados, né? E ele não tinha como saber em que medida essa insatisfação era legítima e em que medida isso era só uma manipulação de forças estrangeiras. Ele não tinha como saber a princípio, ou pelo menos isso ele argumentava, se esses militares de Kronstadt estavam de fato se revoltando porque não gostavam das medidas ou se eles estavam ganhando dinheiro de países capitalistas para se revoltar, para criar instabilidade no governo. Então a resposta dele era sempre violenta, segundo ele, porque tudo poderia ser uma conspiração, um complô de forças muito poderosas fora da Rússia. De fato, essas forças existiam. Então, assim, não era de todo infundada a preocupação do Lenin, mas a resposta que ele dá para essas preocupações acaba sendo muito autoritária e muito violenta. Tá? Vamos fazer uma questãozinha aqui sobre Kropotkin, uma carta de Kropotkin a Lenin. Kropotkin era um anarquista, tá? Ele era um anarquista russo, Piotr Kropotkin. Piotr seria equivalente em russo para Pedro, tá? Pedro Kropotkin. Ele manda uma carta para Lenin em 4 de março de 1920. Tá? Eu não estou lembrando de cabeça a data, estou simplesmente lendo o que está aqui. A carta de Kropotkin. Caramba, isso é um trava-língua, hein? A Lenin, nessa data aqui. Tá? Vai dizer o seguinte, questãozinha da Unesp, lá de São Paulo, do ano de 2015. A influência e o domínio do povo pelo partido, isto é, por alguns recém-chegados ideólogos comunistas procedem dos centros urbanos, já destruiu a influência e a energia construtiva desta promissora instituição que eram os sovietes. No momento atual, são os comitês do partido e não os sovietes que governam a Rússia. Vou sinalizar aqui, vou sublinhar. E sua organização padece de todos os defeitos da organização burocrática. Basicamente, isso vai ser a nossa resposta. Vamos tentar entender. O que dizia lá no começo da Revolução de Outubro o lema dos revolucionários? Todo o poder aos sovietes. E os sovietes eles eram eleitos entre representantes do povo. O problema é que, depois que viram um sistema de partido único, e mesmo um pouquinho antes disso já vinha acontecendo, a consequência é que todos esses representantes do povo também eram integrantes do Partido Bolchevique, do Partido Comunista. Resultado, para não receber punições do partido, eles tinham que seguir o que o partido mandava. Então, o que acontece quando essa representação do povo
ela é feita exclusivamente por integrantes de um único partido, quando tem um sistema de partido único, e esses indivíduos eles sabem que se não obedecerem às diretrizes, às determinações do partido, eles podem ser expulsos do partido, né? E aí se eles são expulsos do partido, eles perdem o seu cargo de representação. Esses caras, né, esses representantes, eles começam a pensar o seguinte: eu tenho que ouvir as demandas, as necessidades, as vontades do povo ou do partido bolchevique? Se eu ouvir as do povo, mas isso contrariar os interesses do partido bolchevique, o partido bolchevique me expulsa e eu perco o cargo. Se eu escuto as necessidades do partido bolchevique, o povo pode ficar insatisfeito, mas não tem como me fazer nada contra mim, né? Então, com o passar do tempo, o partido bolchevique ele vai ganhando tanta influência, tanto poder, ele vai se tornando tão autoritário, tão central dentro da organização política da Rússia, que os sovietes eles vão perdendo a sua função original de ser um órgão de representação do povo e passam a ser um órgão de representação do partido bolchevique. Mais uma vez, é uma daquelas revoluções que começa com ideais bonitos e um palavrório, né, um discursinho muito bacana e tal, mas à medida que o tempo passa, esse discurso ele é simplesmente abandonado, a promessa de representar o povo vai sendo jogada para escanteio, para debaixo do tapete, e o que sobra é um governo autoritário que representa apenas a si mesmo e os seus próprios interesses internos. Então, o anarquista Kropotkin, a gente sabe que o anarquismo era fortemente contrário a qualquer tipo de Estado, né? Os sovietes, por exemplo, seriam uma brilhante saída para os anarquistas, porque era uma forma de auto-organização dos trabalhadores, não necessariamente uma forma estatal de organização. À medida que Lenin controla o Estado, Lenin controla o partido e o partido controla os sovietes, o Estado passa a controlar os sovietes. E o Estado passa a controlar o povo. Então, em vez de ser o povo controlando os sovietes controlando o governo, é o governo controlando os sovietes e os sovietes controlando o povo. Né? Todo mundo, o povo, no final das contas, perdendo completamente o seu poder de representação. É isso que o texto está falando basicamente. Aí vem a pergunta. As críticas do anarquista Kropotkin a Lenin, presentes nesta carta de 1920, indicam sua letra A. Crença de que o partido bolchevique consiga reconhecer o poder supremo dos sovietes e extinguir a injustiça. Será que é um tom otimista? Será que aqui o Kropotkin está dizendo que sim, a injustiça vai acabar, que sim, o autoritarismo vai acabar? Não, exatamente o contrário. Ele está dizendo que o governo Lenin está ficando cada vez mais autoritário. Tá? Então a letra A está errada. Letra B. Insatisfação do Kropotkin em relação à diminuição da influência das associações de soldados e trabalhadores. Como é que é o nome dessas associações de soldados e trabalhadores? Sovietes. Tá? Ou seja, diminuição da influência dos sovietes e aumento da influência política dos próprios bolcheviques. É exatamente isso que ele está dizendo. Tá? Isso é exatamente o trecho que a gente sublinhou aqui atrás. No momento atual, são os comitês do partido e não os sovietes, ou seja, é o partido bolchevique e não as associações de trabalhadores e soldados quem controlam a Rússia. Tá? É o que a letra B está dizendo, é esse o gabarito. Vamos ver o que diz a letra C. Disposição de anular a influência dos sovietes para que o Estado russo seja eliminado e se instale uma nova organização política, baseada na supressão de toda forma de poder. Será que, para os anarquistas, eliminar o soviete é a forma de eliminar o Estado? Não, ao contrário. Tá? Para os anarquistas, era necessário eliminar o Estado para que o Estado não influenciasse e dominasse os sovietes. Para os anarquistas, para o Kropotkin pelo menos, o soviete é uma forma legítima de organização do povo. Quando o Estado começa a botar a mão nisso, estraga o soviete. Tá? Então é isso. Então aqui é exatamente o oposto que a letra C está dizendo. Letra D. Avaliação de que o Partido Social Democrata se tornou, após a Revolução de Outubro, o único grupo capaz de conter as manifestações sociais e reestruturar o Estado russo. Os anarquistas, o Kropotkin, não estava nem aí para reestruturar o Estado, ele queria eliminar o Estado. Tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a letra D ela está meio que dizendo assim, tudo bem, isso que os bolcheviques estão fazendo é um mal necessário porque eles são os únicos capazes. É isso que a letra D está dizendo. Será que é isso que o texto está dizendo? Não, o texto ele fala com um tom de lamento, né? Com um tom de insatisfação. A letra D está falando com um tom de, bom, é isso aí mesmo, não tem jeito, tem que acontecer. Né? Então, são ideias, são sentidos opostos a letra D e o texto. Tá? Errada a letra D. Letra E. Discordância diante do esforço organizativo do país empreendido pelos bolcheviques e sua aposta no retorno da monarquia parlamentar. Será que os anarquistas querem o retorno da monarquia? Contrário, né? O grande lema, a frase dos anarquistas era que o povo só seria livre e estaria satisfeito e feliz quando o último rei, ou seja, acabar com a monarquia, fosse enforcado nas tripas do último padre. Tá? Então eles estão contrários à monarquia e não a favor da monarquia. Né? Letra B é o gabarito que eu aponto. Será que é esse o gabarito oficial?
Sim, é esse o gabarito oficial da Unesp. Tá? E o que vai acontecer nesse momento quando acabar a guerra civil, né, quando os bolcheviques de fato chegarem ao poder, quando eles se tornarem esse governo autoritário, quando eles sufocarem, massacrarem toda e qualquer forma de oposição e só sobrarem eles mandando. A Rússia estava completamente arrebentada e destruída. Vitoriosos os bolcheviques? Sim, vitoriosos. Mas vencendo, tá? Dominando uma pilha de escombros. Fica com essa imagem mental. Tá? Os bolcheviques vencem e dominam uma pilha de escombros. Tá? Eles dominam, eles são o rei do nada. Eles são o rei da destruição, do que está arrebentado, quebrado, explodido, destruído. Tá? Outra coisa importante, a economia estava à beira do colapso. Por quê? Redução drástica da produção agrícola. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vários dos agricultores mataram seu gado, preferiam matar os seus bois, suas ovelhas, suas cabras, suas galinhas, em vez de entregar isso para o governo. Quando o governo passava requisitando essa produção, né, os agricultores eles falavam, não, eu prefiro, só de vingança, para ferrar o governo, matar esse boi aqui, fazer uma churrascada com os meus vizinhos, do que dar este boi para o governo. Porque a ideia é, se eu não posso ser dono do que é meu, o governo também não vai ser. E isso gerou uma fome absurda na Rússia. Né? Muita gente atribui a fome, essas crises frequentes de fome na Rússia, à incompetência. Né? O governo ele não sabia gerenciar a economia. É uma questão mais profunda e mais grave do que isso. Havia inclusive uma sabotagem interna de quem... para pensar, né? Se você sabe que você vai perder a sua casa e para o governo, sei lá, você vai morar debaixo da ponte. Né? Isso é um exemplo extremo, não é isso que está acontecendo aqui. Mas imagine que você vai perder o que você tem. Deixa eu contar uma história, melhor. Ignora essa parte que eu contei agora. Deixa eu contar uma história aqui. Imagina que... Eu vou te contar uma historinha que aconteceu com uma amiga minha. Tá? Quando eu era adolescente, essa amiga ela me contou, pelo menos ela disse que era verdade, eu não sei, eu não estava lá para ver. Mas uma amiga minha foi assaltada, tá? Por um pivete, assim, um adolescente, dizia que estava com uma arma, né, por baixo da camisa, não mostrou. E ele chegou para ela e falou assim, passa o celular. Ela pegou o celular, olhou para ele e falou assim, você quer? E ela pegou o celular e arremessou no chão com toda a força para o celular quebrar, se espatifar e ficar inutilizado. Tá? O moleque olhou, né? Enfim, ele estava meio que blefando, eu acho, porque talvez ele não tivesse uma arma de verdade. Ele olhou e falou assim, ih, que mina maluca, e saiu andando. Tá? Ela perdeu o celular? Perdeu, mas ele também perdeu. Ela ia perder de qualquer jeito? Ia perder de qualquer jeito. Ele perdeu? Perdeu também. Então, na cabeça dela se eu não posso ter, e esse cara está usando a força e a brutalidade para tomar de mim, ele também não vai ter. Tá? Nunca recomendo que ninguém faça nada do tipo, porque se a pessoa de fato estiver armada, ela pode querer se vingar de você e te fazer mal. Tá? Mas, basicamente, essa história é muito ilustrativa mais ou menos de qual era o pensamento desses camponeses. Né? Se eu não posso ter o que é meu, então o governo também não vai ter o que é meu. E isso era uma das grandes causas da fome na Rússia. Né? Mais do que uma dificuldade de organização, de planejamento, você tinha muita sabotagem, né? Claro, também tinha a questão da organização e do planejamento, mas você tinha uma série de outras questões também, se a gente conseguir, inclusive eu falo um pouquinho sobre a ciência na União Soviética, negacionismo científico na União Soviética, na época de Stalin isso é bem importante, mas basicamente isso é um dos grandes fatores que vai provocar a fome aqui nesse primeiro momento. Né? Mais para frente outros fatores vão surgir, mas nesse primeiro momento a insatisfação dos camponeses vai ser uma grande causa da redução da produção agrícola. Para pensar, se você era dono da padaria, lembra que eu falei lá atrás que o dono da padaria que ganhava 10 mil por mês fazendo e vendendo seus pães, agora ele vai dar os 10 mil para o governo e vai receber 2 mil em troca, um salário igualitário? Para pensar, esse cara, antes do comunismo de guerra, ele pensava assim, se eu trabalhar pouco, eu ganho 2 mil. Se eu trabalhar muito, eu ganho 10 mil. Se eu não trabalhar nada, eu ganho 0. Tá? Qual era o estímulo desse cara? Eu quero trabalhar muito para ganhar 10 mil. Tá? E aí ele trabalhava muito e produzia muito pão e tinha muito pão disponível. Tá? Agora, ele sabe que ele vai ganhar 2 mil, faça ele o que fizer. Então, se ele trabalhar muito, ganhar 10 mil e entregar para o governo, ele fica com 2 mil. E o governo vai ficar com os 8 de sobra, de diferença. Tá? E esse cara estava com raiva, porque ele perdeu a propriedade da sua própria padaria. Então, o que esses caras começaram a fazer? Em vez de trabalhar muito, eu vou trabalhar pouco. Eu vou entregar 2 mil para o governo e o governo vai me devolver os 2 mil, que é o meu salário, e pronto.
né? O resto do dia que eu passava trabalhando e me esforçando para produzir mais, agora eu vou ficar dormindo, descansando, lendo, enfim, passeando pela pracinha, vendo o pôr do sol, né? Isso gerava um desestímulo ao trabalho, né? Isso gerava uma ideia de que não valia a pena se esforçar e trabalhar muito, porque você ia ganhar pouco. Alguns, inclusive, chegavam ao extremo de trabalhar quase nada. E aí a padaria do cara lucrava 500, ele entregava esses 500 para o governo e o governo devolvia 2.000 para ele, né? Então isso também era um desestímulo aí à produção industrial, enfim. Então a produção como um todo na União Soviética estava diminuindo muito. Indivíduos que eram profissionais liberais, por exemplo, que ganhavam esse lucro advindo apenas do seu próprio trabalho, que não eram detentores de capital. Um advogado, tá? Um advogado não precisa de uma máquina de pão para ganhar muito dinheiro, não precisa um médico, não precisa de muita coisa para ganhar muito dinheiro, ele só usa o seu próprio trabalho. Então, um cirurgião muito qualificado, um arquiteto, um engenheiro, um professor, um advogado muito qualificados, esses caras, eles antes ganhavam 10, 20, 30 mil na Rússia, tinham que entregar esse dinheiro todo para o governo com o comunismo de guerra e recebiam 2.000 em troca. Vários deles simplesmente pegaram as suas malas e foram embora da Rússia para outros países. Já que você era um grande cirurgião na Rússia, vai ser um grande cirurgião na Polônia, vai ser um grande cirurgião na Inglaterra, vai ser um grande cirurgião nos Estados Unidos, no Japão e em qualquer outro lugar. Tá? Vários desses profissionais qualificados simplesmente vão embora para locais em que eles podem ficar com 100% do resultado do seu trabalho. Eles não precisam dividir isso com outros que ganham menos que eles. Tá? Então, o que vai acontecer é que a Rússia ela vai progressivamente perder mão de obra qualificada. A mão de obra não qualificada está vivendo um pouquinho melhor num primeiro momento, está ganhando um pouquinho mais. Mas à medida que os anos vão passando, isso vai gerando uma diminuição tão grave da produtividade na Rússia que, com a diminuição da riqueza, né, com a diminuição de mão de obra qualificada, tem cada vez menos riqueza para ser dividida. Num primeiro momento em que há riqueza, grande quantidade sendo produzida e pode ser dividida, isso gera melhoria para os mais pobres e uma piora para os mais ricos. Mas à medida que esses mais ricos começam a ir embora, né, ou começam a não produzir tanto, porque acham que não vale a pena, isso vai fazer com que menos riqueza esteja disponível, e aí a situação fica ruim para os mais ricos, mas também vai ficar ruim para os mais pobres, porque vai haver cada vez menos riqueza para ser distribuída e dividida. Tá? Então o que Lenin vai perceber é que essa ideia do comunismo de guerra, de esperar que um advogado muito qualificado, que um médico, que um padeiro, enfim, que camponeses vão querer trabalhar para o bem de todos, para o bem da coletividade, isso nesse momento não está funcionando. Lenin vai falar o seguinte, olha, é necessário apelar para a ganância dessas pessoas. Tá? Eu vou apelar para a ganância dessas pessoas, reintroduzindo o lucro, a propriedade privada, a economia de mercado. Se você é dono da padaria, bom, então tudo bem, o governo vai te devolver a padaria que foi tomada de você no comunismo de guerra. Tá? Você é dono de um escritório de advocacia, o governo vai te devolver o seu escritório de advocacia. Tá? E agora você vai poder lucrar. Você vai sim poder ficar com os 10.000 do pão que você vendeu. Né? Se é padeiro, você vendeu 10.000 e ganhou isso tudo em venda de pão, agora você pode ficar com tudo isso. Você não precisa mais dar para o governo e receber só 2.000 em troca. Isso vai trazer um estímulo ao lucro, tá? Uma ganânciazinha de cada indivíduo que começam a batalhar mais pelo seu ganha-pão e a produtividade volta a crescer na Rússia. Com isso, a Rússia, nesse momento, está trazendo de volta o capitalismo para tentar salvar o socialismo. Lembra a interpretação que os mencheviques tinham? De que primeiro era preciso desenvolver o capitalismo, porque o capitalismo produz a riqueza, e depois o socialismo divide a riqueza que foi produzida. Né? O que Lenin tentou fazer era dar um salto, sem passar pelo capitalismo. E isso se mostra logo de cara, num primeiro momento, falho. Tá? Ineficiente, porque não havia riqueza suficiente na Rússia para ser dividida. Então, não havendo riqueza, era necessário voltar um pouquinho no capitalismo, tá? Dar um passo atrás naquele sistema lá que o Marx pensou, né? aquela sequência cronológica de sistemas econômicos. Então, é necessário voltar um pouco, né, do socialismo para o capitalismo, desenvolver um pouco esse capitalismo na Rússia e depois avançar um pouco mais para o socialismo. Então, o que Lenin pensou, o que ele vai simbolizar nessa frase é o seguinte, olha, a gente volta um pouquinho naquele modo de produção mais antigo, para depois, quando a riqueza estiver de fato sendo produzida, existir e for abundante, a gente avançar bastante e chegar no socialismo. Tá? Então,
política que Lenin vai estabelecer nesse momento, né, é uma política que autoriza o lucro, que autoriza a economia de mercado, que autoriza um pouquinho de capitalismo. É uma injeção de capitalismo num país que está adotando o socialismo. Tá? Isso vai ser chamado nesse momento de nova política econômica. A sigla em russo é NEP. E aí você vai falar, ué, mas tinha que ser NPE e não NEP. Né? É porque em russo a ordem é outra. Tá? Então, em russo é nova política econômica, né? NEP, a ordem muda aí, por isso que a sigla é NEP e não NPE. Tá? Espero que isso não seja muito confuso, que você consiga entender. Então, Lenin cria a NEP nesse momento com a expectativa de recuperar um pouco a economia russa. E nesse momento vai ser criada também, ao final da Guerra Civil, a União Soviética, tá? Ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso vai acontecer em 1922, vai ser criada uma Constituição em 1922, uma Constituição até bastante progressista, bastante avançada, tentava igualar um pouco os direitos entre homens e mulheres, né? A legislação soviética nesse começo, nesses primeiros anos, vai dar uma série de direitos para as mulheres, vai dar, por exemplo, às mulheres o direito de aborto, vai dar uma certa igualdade jurídica em relação aos homens, tudo isso no papel, obviamente, porque a sociedade russa até hoje é muito machista, tá? Eu não sei se você acompanha alguma coisa do que se passa na Rússia nos dias de hoje, mas é uma sociedade muito, muito machista. Naquela época, certamente era mais ainda, então havia um esforço ali dos líderes para tentar superar um pouco isso, mas no cotidiano, para muitas mulheres, muda pouca coisa. Tá? Óbvio, ao longo dos anos, algumas mulheres vão usando esses direitos que elas ganham para crescer na sociedade, enfim, as mulheres ganham o direito de estudar, várias mulheres começam a ir para as universidades, e isso até certo ponto, inclusive, era uma necessidade prática e econômica. Se muitos homens morreram nas várias guerras que a Rússia estava passando, era necessário colocar mulher para executar os serviços, né? Então, assim, é necessário qualificar essas mulheres, dar estudo para elas, e aí, com o estudo, essas mulheres vão virar médicas, engenheiras, arquitetas, advogadas, todos aqueles profissionais que saíram da Rússia, né? Agora você deixa as mulheres estudarem e elas podem exercer essas profissões, permite que as mulheres possam sair daquele ambiente doméstico, de só ficar cuidando da família, e possam trabalhar na fábrica, trabalhar no campo, enfim. Então, você vai ter a criação da União Soviética, de uma legislação bastante avançada para as mulheres nesse momento, né? Uma certa tentativa de igualdade. No aspecto político, é como se os vários territórios que formavam o antigo Império Russo, por exemplo, o Cazaquistão, por exemplo, a Geórgia, por exemplo, aquelas regiões dos estados bálticos e tal, quando elas se integrarem na União Soviética, né, elas vão se integrar cada uma como se fosse uma república, tá? Como se fosse uma federação de repúblicas, todas elas se guiando pelo socialismo e com a criação de sovietes locais. Então você tinha um soviete municipal, um soviete estadual, um soviete nacional, e aí os sovietes nacionais de cada uma dessas nações, por exemplo, o soviete da Geórgia, o soviete do Cazaquistão, o soviete da Rússia, tá? Esses sovietes todos vão ter os seus próprios representantes internos ali que vão ser enviados para Moscou, e aí você vai ter um soviete geral, tá? Que representa essas várias repúblicas locais, tá? Então é uma instância assim piramidal e federalista de poder, tá? É muito parecido com o que tem no Brasil hoje, de você ter Câmara de Poder Legislativo Municipal, Poder Legislativo Estadual, Poder Legislativo Federal, só que no caso do Brasil, por exemplo, não há hierarquia entre eles. O Legislativo Federal não manda no Legislativo Estadual, que por sua vez não manda no Legislativo Municipal. Lá na União Soviética não era bem assim. O Legislativo, né, o Soviete Supremo, o soviético, que era o legislativo de toda a União Soviética, ele mandava nos legislativos de cada uma das repúblicas, nos sovietes de cada uma das repúblicas. E os sovietes de cada uma das repúblicas mandavam nos sovietes estaduais, que por sua vez mandavam nos sovietes municipais. Então é uma organização federalista, mas de uma certa forma ela é centralizada, tá? Existe um poder centralizado. O poder legislativo era o Congresso dos Sovietes, tá? E o poder executivo era uma espécie de parlamentarismo, tá? Um primeiro-ministro era o Conselho do Comissariado do Povo, tá? Cada comissário do povo era tipo se fosse um ministro. Então tem o comissário do comércio, era tipo se fosse o ministro do comércio. Comissário da indústria, era o ministro da indústria. Comissário da guerra, era o ministro da guerra, tá? E o chefe desse comissariado era o presidente do comissariado do povo, né? O presidente do Conselho do Comissariado do Povo. O Lenin vai ser esse presidente, tá? Então o primeiro presidente da Rússia vai ser o Lenin.
E aí depois, com o passar do tempo, esse cargo muda de nome, tá? E o Comissariado do Povo também muda de nome e vai virar ministério, né? Cada um desses comissários vai virar um ministro. O comissário do comércio vai virar ministro do comércio. Isso vai acontecer mais para frente, né? Algumas décadas depois. Mas nesse primeiro momento é mais ou menos esse o funcionamento político da União Soviética. Tá? Eu vou encerrando por aqui. Se tiver dúvidas, me mande. A gente, se Deus quiser, termina na próxima aula. Por hoje é só e não esqueça de lavar muito bem suas mãos.